Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o vereador João Grem para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Amém. 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 Estamos presentes. A maioria dos senhores vereadores declara aberta a presente sessão. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Chiquinho da Silva, realizar a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade aqui presente. Obrigado pela presença. Expediente do dia 24 de maio de 2016. Ofício número 517 de origem executiva, em resposta ao requerimento número 131 do Edil João Grem. Ofício 510 de 2016 de origem executiva, em resposta à solicitação da Comissão de Justiça e Redação. Ofício 509 de origem executiva, em resposta ao requerimento número 173 de autoria de toda a edilidade. Convite da Polícia Militar de Santa Catarina para a formatura do curso de agentes temporários de serviço administrativo. Ofício 54 da Ampla Norte, convidando para o terceiro seminário sobre o desenvolvimento regional. É o que tínhamos para hoje, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse lidas no expediente. Matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Não havendo inscrições, passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse público. Vereador Chiquinho da Silva. Com a palavra, vereador Chiquinho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, senhora vereadora. Senhor presidente, hoje temos a votação, a primeira votação do projeto referente ao CAPS. E gostaria de, antecipadamente, solicitar aos amigos para aprovação desse projeto. Então, aqui tem algumas atividades do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. O Centro de Atenção Psicossocial de Caninhas iniciou suas atividades em nosso município em 1997, como NAPS, Núcleo de Atendimento Psicossocial, e já são 19 anos. O CAPS tem por objetivo oferecer a seus usuários um tratamento humanizado, que alia o acompanhamento clínico aos cuidados de integração social por meio do acesso ao trabalho e ao lazer, pelo exercício dos direitos civis, bem como pela construção ou reconstrução dos laços comunitários e familiares. O CAPS é um serviço destinado a promover a reabilitação psicossocial, avançando em direção à construção de outro modelo de atenção, voltado à integração e substituição aos serviços hospitalares psiquiátricos, que tem por objetivo a intervenção à doença mental e não uma pessoa em seu contexto de vida, devendo ir ao encontro das necessidades atuais, das necessidades dentro da sociedade que vive. A internação não promove benefícios, e sim atrasa a sua recuperação social, mesmo que ocorra melhora em sua saúde mental ao retornar ao convívio social, onde pode encontrar fontes para alimentar ou sua dependência por representações mentais, qualificando o atendimento proposto através da internação. Atualmente, o CAPS de Caminhas possui aproximadamente 900 prontuários ativos, média diária de 120 usuários. Participam diariamente do grupo operativo 60 pessoas que têm seus direitos garantidos conforme determina a legislação, 3 refeições diárias e vale transporte. O CAPS Canoinhas possui uma equipe multidisciplinar, constituída através do concurso público.
a obra da construção da nova sede do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, já está em fase de conclusão. Ao todo, estão sendo investidos mais de R$427 mil com recursos da Prefeitura de Canoinhas e do Governo Federal, por meio da emenda parlamentar do deputado federal Mauro Mariani, e que tem a previsão de inauguração dia 18 de junho. Em 1997, quando a implantação do CAPS, a equipe da EPE denominou o serviço como NAPS, Caminho da Luz, pois este é um serviço que sua característica principal é de uma casa de acolhimento, aconchego e esperança. Caminhos de luz, esperança de dias melhores. Então, só para os senhores, comentar com os senhores que agora você vai chamar CAPS Caminho de Luz. Tá? Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente, não nenhum. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, gostaria de pedir a inclusão do veto da mudança do trânsito para que seja derrubado o veto do prefeito. Solicito, já pedindo a inclusão, solicito ao voto dos demais vereadores para derrubar do veto que o prefeito vetou o projeto na íntegra. Gostaria de pedir inclusão e o regime de urgência do projeto 093/2016, que denomina a Casa dos Diabetes Solidário Nicolau Peixe, e o projeto de lei 100/2016, segunda votação, Agrocrédito FUNSAI, e o projeto de lei 093/2016, primeira votação, que denomina a Casa CAPS Caminho da Luz. Não sei se o nome é Caminho da Luz. Caminho da Luz. Eu não... É complicado colocar o nome de alguém lá, né? Eu tenho uma sugestão, senhor presidente. Tem algumas pessoas em vida que poderiam dar certo lá. Eu acho que talvez essa fosse a melhor. Sou favorável, senhor presidente, à inclusão, só que eu até entendo que o nome foi o nome escolhido pelo Executivo, é o nome já do início lá do NAP. Mas quem sabe poderia futuramente ser homenageado uma pessoa que trabalhou nessa área, né? Médico, outras pessoas, né? Então, uma enfermeira. essa é uma coisa para analisar futuramente. Até sei que a doutora Leite tinha uma sugestão de nome aí, que foi colocada aí para alguns vereadores, mas acho que há uma impossibilidade de fazer no momento. Quem sabe adiante mais. Mas nada não podemos resolver, senhor vereador. Nós votamos na primeira, daí vamos ver a segunda. Vai que até lá tenha sido resolvida essa pendência. Mas, então, na verdade foi incluído, foi Vossa Excelência, a inclusão de todos esses projetos de lei que Vossa Excelência citou, e o regime de urgência no projeto de lei 93. Exatamente, que é a denominação da Casa dos Diabetes. Rodário Nicolau Peixe. Exatamente. Tá, então coloca em discussão o pedido de regime de urgência solicitado pelo vereador Renato Kiki. Havendo vereadores que querem discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam o pedido de regime de urgência permaneçam como estão. Está aprovado o pedido de regime de urgência ao projeto de lei 93/2016. Coloco em discussão o pedido de inclusão na ordem do dia de hoje dos projetos de lei 93/2016, 37/2016, 100 e o 99. Está em discussão. Havendo vereadores que querem discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos permaneçam como se encontram. Está aprovado a inclusão na ordem de hoje dos referidos projetos. Coloco em votação, em discussão, veto ao projeto de lei 37/2016, que dispõe sobre alterações no trânsito. Está em discussão. Senhor presidente, Vossa Excelência vai falar, eu vou tomar um pouco dessa palavra, se Vossa Excelência permitir. O projeto de lei para a comunidade que está aqui, ele, a partir dessa derrubada desse veto, não sei que o prefeito acha que o projeto é constitucional, né, com a emenda do vereador Paulo, qualquer alteração no trânsito vai ter que ter audiência deliberativa. Então, se faz audiência, pode ser usada essa casa como é, e vai ser votado se altera ou não altera. Não vai ter mais
ninguém lá dizendo, eu acho que essa rua tem que ser para lá ou para cá. Vai ser a partir disso. Essa casa tem pedido isso desde o começo de 2013, que reúna a comunidade, sempre conversa. Não teve resultado, senhor presidente, então você fez o projeto de lei. Não foi respeitado o projeto de lei no anterior, então foi alterado o projeto de lei de forma mais rígida, né, que a gente no primeiro momento, junto com o vereador Paulo, o vereador Rubem, achava que não precisaria, que ia ser respeitado, mas não foi. Então, desta forma, hoje o projeto de lei vem com audiência deliberativa. Se o prefeito entender que neste momento é indicação de constitucionalidade, aguardamos a resposta do judiciário. Obrigado, senhor presidente. Vou proceder à leitura do projeto de lei até para acompanhamento dos que se fazem presentes. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3A da Lei 4.210, de 10 de nove de 2007, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3A. As alterações de sentido de trânsito nas vias públicas deverão ser autorizadas após a realização da audiência pública deliberativa, precedida de pelo menos uma consulta pública, podendo essa ser realizada através de enquetes via web. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Paulo Luiz, autor da emenda. o parecer do veto é a comissão pela derrubada do veto. Eu só queria justificar, porque às vezes fica um pouco muito técnica a situação. A derrubada do veto, sim ou não, tal, mas a ideia da Câmara foi, num primeiro momento, como o vereador Renato Pinto já explicou, está aqui o Kleber, que fez parte da Câmara há algum tempo, a Priscila, que acompanha as sessões. Num primeiro momento, a ideia foi que a comunidade pudesse ser consultada, mas o que se verificou na questão daquela consulta pública que foi feita, ela foi, não sei, não vou dizer pouco divulgada, mas ela foi pouco atendida pela comunidade. O que acontece? Cada um dos senhores e a senhora vereadora, quando sai na rua, que encontra uma pessoa que não gostou das mudanças do trânsito, ele diz, como é que a Câmara autorizou a mudar? É mais um pecado que a Câmara paga sem ter cometido, porque a Câmara não tem o poder de vetar uma mudança de trânsito, isso é uma atribuição do Executivo. O que foi a cautela que o vereador Renato Pique, o vereador João Grey e demais vereadores, eu, na época, entendemos? Vamos condicionar a realização de uma audiência pública deliberativa. Tão simples, o Executivo convoca, faz a consulta na internet, do jeito que quiser, e convoca uma audiência pública deliberativa, se vir 10 pessoas, ou 200 pessoas, ou 500 pessoas, o que a maioria dessas pessoas decidir, vai estar resolvido. É uma oportunidade da comunidade poder dizer, olha, eu não concordo com essa mudança de sentido dessa via, por exemplo, e as pessoas daí não vão poder dizer, olha, eu não fui consultado, eu não tive interesse, porque vai ser divulgado e a pessoa vai ter oportunidade de vir aqui. Então essa foi a ideia, não é tirar o poder do Executivo. O poder executivo vai ser tirado no dia 31 de dezembro agora e entregue para outro em janeiro do ano que vem. Não é isso, nós não queremos tirar o poder dele. O poder dele é de decidir. Nós queremos ajudar o executivo. Essa foi a ideia. Infelizmente foi vetado, então o parecer é pela derrubada do veto, o voto é sim, né, pela derrubada do veto, e quero manifestar já meu voto favorável para a derrubada. Senhor presidente, com a palavra o vereador João Grey. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade, ainda na questão do mérito desse projeto, já existem outros municípios que fazem, então tem metodologia para fazer. A gente não está aqui simplesmente fazendo uma falácia, uma coisa para ouvir a comunidade e ouvir os verdadeiros donos do recurso. Nós estamos aqui para administrar, não estamos aqui para mandar. E isso é uma confusão que às vezes se faz quando é eleito. Dentro desse mérito, eu sei que não faz parte do projeto, mas eu quero aqui trazer presente também que isso já é um debate lá de 2012, ou até antes, com relação às pavimentações, que é a mesma situação. O recurso é do povo, é do Estado do povo, mas na hora de decidir qual a rua que vai pavimentar, é 2 ou 3 pessoas que decidem, certo? Isso a gente discutia ainda na legislatura passada.
E foi solicitado a participação popular nessas questões, nesse debate, e a participação da Câmara também. Ó, vereador, na minha rua faz tantos anos que pedindo, não mereceu 2 partes de asfalto, enquanto que lá foi asfaltado. E foi vocês que aprovaram, e foi mesmo, é nós que aprovamos. Mas quando a gente pede para o Executivo ser um pouco mais democrático, nós não somos ouvidos. E tem um outro detalhe nessa questão das pavimentações. O município tem, a maioria das pavimentações é feita com recursos, com empréstimos. E o município tem um limite, certo? Será que os próximos prefeitos vão ter poder de endividamento? Certo? Eu não tenho esse número. Vossa Excelência tem esse número? Tem que se atentar a isso também. Nós temos que se atentar a isso também, porque de repente, se você esgota todo o poder de endividamento agora, os próximos prefeitos vão ter o quê? Dívida para pagar. E daí não vão poder fazer pavimentação, porque o poder de endividamento do município já foi, isso tem um limite. É como uma pessoa física, tem, de acordo com a arrecadação, é poder de endividamento. Mas que isso não... Então, por isso e por muitos outros motivos que nós achamos, defendemos e eu continuo defendendo isso, independente do prefeito que estiver lá, que tenha democracia e participação popular, no mais amplo sentido da palavra, na hora de decidir o que a gente vai fazer com os recursos nessas questões. Outras questões também poderiam ser incluídas, mas pelo mínimo essas poderiam ser respeitadas. Obrigado. Meu voto favorável. Vereador João Green, recentemente teve uma reunião na sala de reuniões das comissões e o secretário deixou bem claro: a capacidade de endividamento de Caninhas é muito alta, acho que deve 7 ou 8 milhões. Então o próximo prefeito pode contrair empréstimos até 100 milhões aí que tem condição de pagar. Então essa não vai ser uma desculpa do próximo governo, não. Tem condições de captar recursos, tem condições de pagar. Então, isso tem que deixar muito claro que o próximo prefeito, o nosso governo, o próximo governo, terá amplas condições de fazer um bom trabalho. A capacidade de endividamento é alta, a capacidade de pagamento é que é o problema. Mas tendo capacidade de endividamento, óbvio que haverá capacidade de pagamento. Mais algum vereador deseja se manifestar? Não havendo mais vereadores que desejam se manifestar, eu solicito ao primeiro secretário efetuar a chamada nominal de vereadores para votação, alertando que votando sim é pela rejeição do veto e não é pela manutenção. Vereador genérico. Sim. Vereador Paulo Risque. Sim. Vereador Vilmar Sosa. Sim. Vereador Renato Piquet. Sim. Vereadora Crisa Navarra. Sim. Vereador Nelo Pangat. Sim. Vereador Gil Baiano. Sim. Vereador João Green. Sim. Vereador Sérgio Valesca. Sim. Vereador Chiquinho, sim. Com 10 votos sim, está rejeitado o projeto de lei 37/2016. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 93/2016, que denomina a Casa dos Diabéticos Odário Nicolau Peixe. Está em discussão. Senhor presidente, O vereador Renato Pinto, já o projeto. amplamente, na data de ontem, esclarecido e divulgado, de justiça seja feita, e essa casa tem o cunho de solucionar algumas situações que não caberia dessa casa, mas aqui funciona. E quero deixar bem claro, como eu falei para a família, demora 3 minutos para nós fazer um projeto. Então, se teve alguma falha, eu tenho certeza que não foi do legislativo. Foi de alguém que pegou os documentos para trazer e não trouxe aqui. E nós estamos hoje sanando essa falha, né, em nome do senhor Odário, merecedor, e da família. Então, e eu conversei com o secretário, ele disse que em 15 dias ele põe a placa lá. Ele se comprometeu, disse: olha, se você não pôr, vai ter problema. Então, já em próximos 15 dias ele vai mandar confeccionar e pôr a placa na casa do diabético.
Esperei, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado em segunda e última votação o projeto da Lei 93/2016, que denomina a Casa dos Diabéticos Odário Nicolau Peixe. Coloco em segunda discussão o projeto de Lei 100/2016, que abre o crédito tradicional através do superávit financeiro no valor de R$ 59.840,18. Manutenção do FUNSAI. Está em discussão. Os vereadores que querem discutir, colocam em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de Lei 100/2016 em segunda e última votação. Coloco em primeira discussão o projeto de Lei 99/2016, que denomina a CAPES Caminho de Luz, de autoria do vereador Chiquinho da Silva. Está em discussão. Havendo vereadores que querem discutir, coloquem em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado em primeira votação o projeto de Lei 99/2016. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário realizar a leitura dos requerimentos. Requerimento 187/2016. Ao excelentíssimo senhor Gilberto Domingo, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, ao senhor Carlos Maestro, presidente da Associação de Moradores de Salto Água Verde, ao senhor João Cranque, presidente da Associação de Moradores da Água Verde, senhor Benjamin Venturelli, presidente da Associação de Moradores do Campo da Água Verde, e ao senhor Osmar Negozek, presidente do Consecamp, solicitando pautar na reunião mensal do Consecamp informações sobre qual a forma que poderíamos ajudar no combate aos furtos que vêm ocorrendo nas residências e comércio do nosso distrito. Vereador João Bem, autor. Está em discussão o requerimento 187, de autoria do vereador João Green. Havendo vereadores que querem discutir, coloquem em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em votação única o requerimento 187. Requerimentos do 188 ao 203/2016, de autoria do tio João Green, aos deputados federais da bancada catarinense, solicitando o empenho junto ao presidente interino para a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e também a continuidade das políticas públicas que venham sendo encaminhadas e as que estão em curso, como o Programa Nacional de Habitação Rural, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar do PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Agroecologia e muitos outros. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador João Green. embora ontem já foi feito um debate sobre esse requerimento, mas eu gostaria de dizer assim, ó, que os cortes nos gastos públicos sempre é preciso fazer. Em todos os governos. Todos os governos têm que estar de olho nos gastos públicos. Principalmente os do município. Que há poucos dias nós estávamos questionando. E sempre vamos questionar, isso é nosso papel. E o governo federal também. Eu também concordo que de repente tinha cargo demais no governo federal. A prova de que o tal de governo de coalizão encerrou, deu o que tinha de dar. Foi importante no momento, trouxe avanço para o Brasil, trouxe inegável, os números mostram, para quem não maquia os números, agora, deu uma bolinha, como diz a piazada. O governo de colisão, com quantos partidos tinha lá no governo federal, e que tem, aumentou os partidos, e precisa contentar cada partido. Então nós temos que tomar cuidado quando nós formos fazer o nosso governo aqui, porque nós também estamos nessa época de fazer grandes coligações.
pautado no que nós vamos fazer, né? O que nós estamos prometendo hoje. Como dizia Maquiavel, não dê nada que você não possa tirar depois, né? Então, é muito fácil a gente achar defeito, eu ia achar solução, né? E é isso que aconteceu. Foi um grande número de partidos que foram negociando, e agora acabou o governador Pires. Não tem como viabilizar o governo. Daí tem oposição dentro do próprio governo. A oposição dentro do próprio governo. E o Romerinho, o Jucá, né, deu o tom da prosa, definiu tudo, né? Definiu tudo o que estava acontecendo. Ele, em poucas palavras, definiu tudo o que estava acontecendo, certo? Uma oposição dentro do governo, então é preciso transformação. Agora, gente, o que nós estamos vendo não tem como admitir. Flexibilização da CLT, falando do 13º, mas pare. Isso não se admite nessa altura do campeonato. E daí nós criticamos lá e colocamos o que aconteceu na semana passada aqui na lista do Bolsa Família. Aí nós criticamos outros. Só os outros têm que ser honestos, nós não precisamos ser. Nós temos que ser o primeiro. Então, eu fico indignado com alguns cortes que estão acontecendo. Que sempre é preciso cortar. Se com 2 ministérios vai ser melhor, faz com 2 ministérios. Se com um faz com um. Aí a quantia do ministério não interessa o resultado. O governo não é ruim pelo que gasta, mas porque deixa de fazer. Agora cortar a cultura, fazer corte como a questão do crédito fundiário, meu Deus do céu, senhor presidente, o presidente tira sarro de mim porque eu falo muito de cultura, né? Mas aí, na discussão da cultura, aí o senhor viu que realmente eu tenho razão, né? Quando o teu amigo o presidente lá, interino, resolveu passar a foice na cultura, aí eu pensei, o presidente Sérgio Alessio está lembrando de mim, né? Porque todos os artistas levou um pau a nível mundial. Aí os políticos aprenderam, porque as últimas moedinhas que sobra no cofre eles jogam lá na cultura, né? E daí se queixam que não acontece nada a nível cultural. Só tem umas cadeiras e umas moedinhas lá. Isso não estou falando do nosso prefeito, estou falando da política no modo geral. Então, é inaceitável dizer que o povo é que dá gasto para o governo e que para o governo se equilibrar as contas públicas tem que cortar do povo. O povo é que mantém esse governo, esses governos a vida inteira. Agora cortar gasto exatamente do povo. Por que não falaram da aposentadoria dos governadores? Engraçado, né? Podiam cortar. É pouca coisa, dá uns 30 mil, 40 mil por mês. De uns 5, 6 governadores por estado, vezes 22 estados. E são gastos que por isso é cortado. Vocês não acham? O Ministério Público teve brincando lá por um aumento de 78%. E o Cunha lá disse que ia dar aumento. Se desse uma ajuda para ele, ia dar aumento. Esse é uma discrepância enorme. Agora vão cortar, tirar o pão da mesa dos filhos, né, para o marido gastar em cerveja na boteca. Isso é uma maravilha. Então, esse requerimento tem a intenção de os deputados que tiver boa vontade, as deputadas e deputados que tiver boa vontade, perguntar para o povo de Santa Catarina que ajude nós a devolver ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Obrigado, senhor presidente.
Vossa Excelência, vereador João Grey, não tiro o saco, Vossa Excelência. Eu apenas o imito. Diferente. Mas eu acho que pode continuar. O senhor discute realmente a cultura, ou a cultura, né? A cultura. Isso depende não é a da cultura. Isso foi criado. Tem uma pessoa que fez um curso de 2 dias, nasceu em Três Barras, fez um curso de 2 dias em Florianópolis e fala todo cantadinho. Então. Mas quando eu falo barde, vocês acham que está errado. Quando eu falo balde, vocês acham que está errado também. A nossa cultura aqui é falar cultura, não cultura. Cultura. Não é aquele que estou com medo de me eleger? Esse mesmo. É esse mesmo que, na verdade, continua a discussão. Ontem, já não havendo vereadores que querem discutir, né, se houver, mas ontem eu já me manifestei da seguinte forma. Eu penso que essa redução dos cargos a nível nacional tem que existir. É um cabide muito grande. Né? Então, claro que defendo as políticas públicas, como por exemplo algumas citadas aqui por Vossa Excelência, que é a habitação rural, mas também, e aí eu quero me manifestar quanto a isso, porque eu estive secretário de habitação, vereador Márcio Goski, e não fizemos nenhuma. E não foi por empenho nosso. Foi porque não tem recurso para fazer. E o vereador João Grey vai me corrigir, mas eu acho que nos últimos 3 ou 4 anos não saiu nenhuma habitação rural em Canoinhas. E a notícia mais triste que eu tive, vereador Chiquinho, quando em contato com a gerência da GEAB, Gerência de Habitação da região sul, que é em Joinville, né, da nossa região, quer dizer, a região sul do Brasil não terá, palavras do gerente da Caixa Econômica, não terá habitação rural. Por quê? Porque já atendeu aquilo que se pretendia para o sul do Brasil. Haverá habitação rural para o Nordeste, para outras áreas. O sul do Brasil não vai receber. Isso foram palavras do gerente de habitação e confirmadas em Brasília quando estivemos lá. Então, o sul do Brasil, isso não esqueça, e era algo importantíssimo. Da mesma forma que nós trabalhamos aqui e tivemos habitação para 400 famílias, quase 500, tem um outro projeto de 600, né, para habitação na área rural, habitação na área urbana, também o agricultor teria esse direito, no meu entendimento, mas isso não vai acontecer. Então, assim, eu defendo a redução de ministérios. Agora, se puder dentro de algum ministério colocar essas políticas públicas, por que não? Então, pelo menos vai ter um ministro a menos, que vai ter 1000 cargos, né, naquele ministério a menos, pelo menos. Essa é a minha conta. Então eu seria, não voto o requerimento, mas se votasse eu seria contrário ao vosso requerimento, pelo menos na questão da volta de ministério. Senhor presidente, se me permite, essa questão da falta de recurso, eu acompanho a TV Senado e agora está tudo liberado, agora aprova tudo na minha Câmara. Tudo que vai lá aprova. O contexto que eu levantei agora há pouco, total de governo e colisão que inchou tanto que não deu certo, porque a oposição estava lá dentro trancando os próprios recursos. Então tem que reduzir a máquina. Mas o que eu volto a frisar é esse corte no social não viabiliza governo nenhum, viabiliza uma visão do governo que governa para poucos. Quando nós falamos de recursos, a saúde de Canoinhas não vem recebendo recursos há bastante tempo. Daí a fila por exames, etc, por falta de recursos. Então, e aí o Michel Temer, né, teve uma iniciativa muito boa, que é a redução de cargos, ele diminuiu a máquina pública. Continua a discussão. Presidente, a palavra é a redução de custos, tanto na área social também. O município de Canoinhas não tem recebido, esse ano não recebeu recursos na área social, pelo menos é a informação do secretário de administração, tem para receber, tanto do governo federal, na área da saúde, o município tem um valor de aproximadamente R$500 mil do governo do estado para receber. E, inclusive, dia 9 de junho vai ter uma conferência da Federação dos Hospitais solicitada a essa casa, o presidente vai definir para a discussão disso aí. Eu só, voltando ali, não é nem o requerimento do vereador João Grey, mas é incluído ali,
Um dos erros que o presidente Michel Temer fez, excluir o Ministério da Cultura. E o outro, voltar atrás. Excluir o cara, não volta atrás, porque daí é um cara que não é firme, ele vai pela pressão. E para mim, tá certo que já não tinha muita chance, porque como é que estava descendo o aeroporto? 30 anos de governo, nenhum eleito e 3 presidentes. Nada contra. Mas o cara, quando ele fez, não vou voltar atrás da conclusão. Cria uma fundação, tá, mas o Ministério não podia voltar. Então, assim, é um presidente que se apertar espirra. Mas pelo jeito está sendo. É um cara que exclui um dia e no meio do outro, porque o cara foi para lá e é envolvimento. Não excluir por isso, mas o dinheiro está disponível. Não precisava criar um Ministério de novo. Porque quando você quer atender, não precisa se arrumar desculpa criar um Ministério para atender. Você cria um programa que não precisa do Ministério. Então, concordo, acho que tinha que ter cortado mais. Agora, só não cortar os recursos. E cortar, talvez, de quem não precisa. Que é o caso dessa história do site da Bolsa Família. Eu pedi uma informação ao gabinete do Paraná para conferir aquele site e aquelas relações, se aquelas pessoas realmente estão incluídas no programa. Então, ali tem que cortar, porque ali tem gente que não precisa. Agora, não adianta também fazer um programa que tem só a porta de entrada, que ninguém sai desse troço, fica recebendo a vida inteira. Viu? Assistencialismo, ela tem que ter um tempo. Você vai receber por tantos anos, depois, tchau, vai procurar o que fazer. Não pode ser para a vida inteira. Senão, daqui a pouco eu também quero. Né? Não, graças a Deus, não precisa ser presidente. Né? Hoje, a gente não sabe de manhã, né? Ninguém sabe. Eu espero nunca precisar e poder ajudar quem precisa. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que desejam discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento 188 para 2016, os requerimentos do 188 ao 203, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Estão aprovados os requerimentos do número 188 ao 203. Requerimento número 204, barra 2016, de autoria do tio Paulo Príncipe. O vereador solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando o empresário José do Cândido Cubas Batista, diretor da Rádio Clube de Canoinhas, que recebeu no dia 16 de maio de 2016 a comenda a Caert, considerada a maior honraria do segmento radiofônico do Estado de Santa Catarina. Está em discussão. Senhor presidente. Olá, vereador Paulo Príncipe. Senhor presidente, só para explicar um pouco da importância dessa comenda que o senhor José recebeu. Ela foi entregue para 5 personalidades da Rádio Difusão Catarinense, escolhidos pela própria CAERT, por pessoas da CAERT. E nesta escolha eles levaram em conta principalmente o trabalho que o senhor José desempenha na Rádio Difusão da nossa região. Trabalho esse que se iniciou quando adquiriu a Rádio Clube de Canoinhas e depois ampliou para outras empresas, para outras rádios do segmento. E também reconhece a importância da Rádio Clube de uma forma regional, de uma forma, uma das mais antigas do estado de Santa Catarina e uma das mais importantes da nossa região. Continua a discussão. Vereadores que desejam discutir, coloca em votação. Vereadores que aprovam o mesmo se encontram. Aprovado o requerimento 204 em votação única. Senhor presidente, gostaria ainda, em tempo de informar que o requerimento 187, para 2016, a questão de segurança ali no município de Canoa Verde, foi assinado, de autoria do vereador João Grande e vereador Vilmar Sudasta. Mais algum requerimento? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudasta. Cumprimento os senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade, internautas, boa noite. Levantamento verbal, depois pode ser feita a redação dele, eu até participo para ser feita a redação, mas quero saber quais foram os critérios utilizados para a colocação dos 3 semáforos e que o Executivo nos passe esses critérios. Porque ali na Avenida dos Peticionários, tanto foi requisitado que fosse colocado nas 2 esquinas na
Adolfo Bade e na Nazir Cordeiro. A da Nazir Cordeiro está confirmada, e a da Adolfo Bade até hoje não. Sinalização da rótula mal feita, iluminação não foi colocado. Diria assim, todo a respeito com o outro local onde vai ser colocado, ou pelo menos feito uma indicação para ser colocado pelo próprio executivo, mas o outro local tem uma visibilidade muito maior, um espaço muito maior para ser feito uma rótula, que custa um valor muito menor. Em contrapartida, ali na Adolfo Bade, com as expedicionários, o espaço é pequeno, um veículo de um tamanho um pouquinho maior não tem como fazer as suas manobras, converter à esquerda, especialmente quem está descendo sentido centro e precisa entrar sentido estádio municipal. A dificuldade é grande para fazer a conversão. Então, um semáforo, como sempre foi solicitado desde o primeiro momento que fosse um semáforo, porém, através do executivo, foi sugerida a colocação da rota, que vem funcionando e trazendo o fluxo do movimento dentro do razoável, dentro de uma condição até boa. Mas que o ideal ali seria, e é o que a comunidade pede, e o que a gente vem reivindicando, que o semáforo seja colocado em algum momento. Então, já que temos três, que ali fosse colocado um deles, na Nazir Cordeiro 1 e na Adolfo Bade o outro, e retire-se a rota e coloque os dois semáforos nessa tão importante avenida, onde tem uma população de aproximadamente 14 mil habitantes, chegada da cidade, espaço para essa rótula muito pequeno, ela não tem espaço físico para contemplar ela na altura, ela está funcionando, volto a repetir, ela foi importante, mas agora que temos 3 semáforos que fosse colocado e contemplado nesse local. Então fica aí a minha colocação, e esse requerimento, qual foram os critérios e o porquê que não foi contemplado na Adolfo Bade a colocação desse semáforo. Eu acho que deve ser uma explicação para o Poder Executivo, deve ser uma explicação porque até hoje não iluminaram, o Poder Executivo não iluminou aquela rótula que vem trazendo transtornos durante a noite. Nós estamos no inverno, a serração vai baixar, nós podemos ter mais problemas e não foi solucionado ainda. O Executivo está sendo incompetente e está se comprometendo com que qualquer momento aconteça algo mais grave e diga aos senhores, foi solicitado, aqui foi pedido, foi feito requerimento, foi feito indicações, foi conversado pessoalmente, até hoje não se tomou uma atitude. Estão deixando algo acontecer para depois responder. Fica aqui o alerta, o porquê que não se toma uma atitude e não se resolve aquela situação o mais rápido possível. Temos agora, em outros momentos, nós não tínhamos as condições de colocar uma sinaleira. Isso era nos colocado sempre. Embora reivindicado, era sempre falado isso, que não tinha as condições de ser colocado. Hoje tem, por que não foi contemplado? Todo respeito para o outro local, pelo trânsito daquele local, mas enfim, eu acho que o outro local tem muito mais condições então de ser feito uma rótula e talvez funcionasse muito bem lá, até por visão longa. É um local onde um pouco de desnível, então há visibilidade longa, o espaço é maior, há essa condição de ser feito lá, mas que se contemple a expedicionário com a Adolfo Bade. Fica aí a minha colocação e a indignação do Campo da Guarda com relação a esse assunto. Coloco em discussão o requerimento verbal solicitado pelo vereador Vilmar Sidowski, de número 205. Está em discussão. Senhor presidente, com a palavra o vereador Renato Pique. para parabenizar o vereador Vilmar. Eu não sei qual é os locais dos outros dois, mas um eu sei, é na esquina com o Roberto Euker, com a Emílio Schultz. Um desses eu sei, o outro eu não sei, mas veio a resposta para essa casa, é na rua Saulo de Carvalho com a Avenida Evidativa. Então o critério, digo, o vereador Vilmar, que foi atendido a uma indicação do vereador Pique. Esse
Esse eu defendo, eu pedi várias, esse ali. Então esse é o critério, pelo menos nós foi entendido nessa. D3 ganhei um, se Vossa Excelência, eu tenho certeza que um vai ganhar também. E por que não, a prefeitura não compra outro, né? Pois é, eu acho que aí Vossa Excelência podia dizer né? Claro, eu acho que o critério está sendo usado e não está sendo atingido onde há maior fluxo, né? Vamos esperar esse requerimento e vamos solicitar um semáforo novo. Pronto. Não precisa nem esperar o requerimento, né? Obrigado, senhor presidente. Né? Então, é só ajustando que lá, aquele eu fui atendido no pedido, então esse posso assumir. Os outros, vereador Vilmar, tem os outros pedidos aí dos outros vereadores, do pessoal da prefeitura lá que fez pedido de um só. Mas o senhor não é contra, né? Mas eu sou 100% a favor. Então tá bom. Porque é um princípio, eu sou 100%. O senhor colocou, eu pensei que você era contra, mas não é. Não sou nada contra o que é para a comunidade, sou contra o que faz mal para a comunidade. Senhor presidente, até porque na realidade hoje existe uma condição de recurso, né? Na questão do trânsito aí tem um recurso considerável, né? Volta e meia está vindo aqui projetos, né? E com relação ao gasto com energia também a gente viu esses dias ali a manifestação com relação à COSIP ali também, que tem um valor significativo. Então o vereador Chico falou, é só o executivo pôr a mão no bolso, tem capacidade de endividamento, tem tudo. Por que não tem o semáforo? Não é prioridade para o executivo. Não é verdade? Sou o líder do governo, que é membro do partido, único do partido. Está dizendo que o executivo não quer pôr a mão no bolso? Não, eu não quis o que é pôr no bolso. Eu disse vamos solicitar um semáforo. Eu não falei que não quer colocar no bolso. Mas tem dinheiro, né? Não, se você dizendo que tem dinheiro, então só não faz se não quiser. Não, eu não falei que tem dinheiro. Não, alguém falou aí que tem dinheiro. Eu falei que tem. O dinheiro que está tudo contadinho já. Senhor presidente, a gente, questão de financeira do executivo, o presidente Vossa Excelência colocou que o executivo teve aqui disse que está bom. Né? Mas eu colocou muito bem, porque o mesmo superávit que vem, né, do recurso do trânsito também acaba ficando lá e sobrando um valor considerável para o trânsito. É a velha situação, vereador Paulo, a arte de priorizar. Né? Foi pintado, não sei se estava por apresentação ali as duas, mas a questão dos semáforos, vereador Paulo tinha um ditado, se ameaçar chover lá em não sei onde, agora até parou, acho que parou de chover, meu irmão. Falei que não parou de chovia e estragava o semáforo, né? Ele não dá pão nas estradas. Então teria problema. Então, parabéns, vereador. Sou favorável, vereador, independente de onde vá. Importante que venha atender a nossa comunidade como sempre. Obrigado, senhor presidente. Parabéns mesmo, vereador. Senhor presidente, eu acho que nós merecíamos lá ter um semáforo novo, né, gente? Então, esse é um assunto que vem se debatendo, vereador Zapic, há muito tempo. É um assunto que está crônico e não se resolve. A gente discutindo a possibilidade da iluminação e olha, vereador, que não aconteceu. A gente não quer ser crítico com o executivo, mas está faltando posicionamento do executivo com relação a alguns assuntos. E esse assunto eu vou ser crítico daqui para frente, porque parece-me que até alguma coisa que conspira por ali que não acontece, sabe? E então, nessa dúvida, que o executivo tome uma decisão, passe os critérios dos quais foram relacionados para que isso acontecesse. Jamais estou questionando aonde está sendo colocado, jamais. É merecedor, sim, com toda certeza, mas este local há muito tempo vem reivindicando e não está sendo atendido. Inclusive, o Campo da Lagoa está sendo atendido muito pouco, pelo que ele representa, pela economia que ele tem, pela sua população, pelo seu trabalho que ele presta perante o município de Caminhas. Podemos falar isso, vereador João Green? Com certeza. Sempre o último a ser atendido, não sei porquê, mas enfim, fica aí a essa colocação. E o senhor, vereador Chiquinho, Vossa Excelência, que é o líder do governo, transmita isso ao executivo.
Não pelo vereador Vilmar Sidóski, mas sim por aquela população trabalhadeira e ordeira que lá reside, e lá trabalha e lá produz. Sempre tem ficado as coisas para a última hora, quando se trata do campo da Valeu. Muita coisa está sendo atendida, muita coisa está sendo feita em outros lugares. Que bom que está sendo feito, que bacana que está sendo feito, parabéns que está sendo feito, ótimo. Mas de repente, às vezes estou lá, para o campo da Valeu, algumas coisas estão ficando para depois, para o último. Será que tem alguma segunda intenção nisso, vereador Sérgio Galeski, senhor presidente? Dá tempo a pensar, dá tempo a imaginar. Mas enfim, a discussão está feita, está colocada. Quero cumprimentar a Alessandra, minha filha, que nos prestigia no dia de hoje, na nossa sessão, a minha esposa Rose, o João, né? João Pedro, que se faz presente. Cumprimentar a minha família que se faz presente. Senhor presidente, obrigado. Continuando a discussão. Só quero pedir permissão a Vossa Excelência. É um compromisso representar o deputado Jorginho e Vossa Excelência pedir complementar a doutora Alessandra, né, a esposa do nosso querido vereador Vilmar Barroso, o João, que sempre está presente aí, acompanhando o vô, e né, a família Peixe, lá do São Deus, dizendo que a casa fez a sua parte. Dá licença, senhor presidente, vai, vereadores. Obrigado. Está liberado. Continuando a discussão. Vereador Vilmar, eu posso me dou o direito de poder falar de recursos do trânsito, porque eu fui enquanto secretário, quando fazia parte do governo, trabalhava no sentido de que mudássemos aquela empresa que trabalhava no rotativo, que sempre dava prejuízo. E de tanto falar, de tanto bater, até que foi trocado, e hoje nós temos, e hoje não há mais desculpas com relação à falta de recursos. Eu fiz um requerimento recentemente, que ainda não veio até essa casa, mas quando viram o extraoficial, já sei dos números, são próximos de R$30 mil por mês, que a prefeitura arrecada só do rotativo. Isso significa dizer que no ano são quase R$400 mil. Então, recurso hoje tem para se investir no trânsito, diferentemente de outras épocas, não é, vereador João Breno? Nós temos recursos para sinalização, para pintura. Claro que do rotativo é obrigação, na área do rotativo é obrigação dessa empresa, Servoc, não lembro exatamente, mas essa é uma obrigação que a empresa tem. Agora, com relação aos semáforos, hoje tem recurso, né? E eu tive uma participação importante nisso, ao bater o pé junto ao secretário de administração, que revesse aquela situação lá, que tinha alguma coisa de errado. Uma empresa ficar 5 anos tendo prejuízo, vereador Chiquinho da Silva, e ainda não querer largar, porque tinha alguma coisa errada. E hoje tem, e vai ficar comprovado o que eu estou falando quando vir a resposta do meu requerimento, pedindo a informação dos valores. Então, dinheiro para a compra do semáforo tem. Até, e chego a acreditar que dá para comprar um a cada 60 dias. Qual é o valor do semáforo? Alguém me ajuda, vereador? 35, 40 mil? 55 mil, se não me engano. Tá, mas então a cada 90 dias, na pior das hipóteses, nós temos dinheiro para compra de um semáforo. Então, o recurso tem. É apenas uma questão de priorização de investimento nessa área. 270 mil por 5, dá quanto? Dá mais, dá 80 e alguma coisa? Não, 45, 50, 250 mil, 55 mil. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento proposto pelo vereador Vilmar Sidóski, que permaneça como está. Está aprovado em votação única o requerimento 206, que Vossa Excelência vai propor a redação. Mais algum requerimento? É o que continha, senhor presidente. Presidente. Vereador Paulo Cunha, senhor Presidente, se Vossa Excelência permitir a votação de forma verbal, senão a gente pode confeccionar para a semana que vem, mas o requerimento até já foi feito esses dias, algo parecido, mas eu queria de uma forma bem específica, que o Executivo encaminhasse para a Câmara a relação dos funcionários que foram agraciados com a gratificação de 30% nos meses de abril e maio do corrente ano. Depois que teve aquela saída ali da questão eleitoral, né? Só para a gente verificar que dessa nominada. Abril e maio. Abril e maio. Todos os que receberam nesse período. A partir de abril e maio. A partir de 1º de abril. Isso. Geralmente.
Dia 1º de janeiro. Pode ser. Pode ser. Obrigado. A partir do início do ano, então. Ok. Então, os vereadores que aprovam o requerimento verbal do vereador Paulo Glinski permanecem como estão. Está aprovado. Votação do requerimento proposto pelo vereador Paulo Glinski e que auxiliará na redação do referido requerimento. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se os vereadores inscritos para falar de matéria de interesse pessoal. Vereador João Grem. Com a palavra, vereador João Grem. Graças a Deus, prometo ser breve, como o meu amigo Fidel Castro. Mas eu não poderia, simplesmente, deixar de fazer um comentário aqui. Eu fui vítima de uma má intenção que é costumeira dessa parte da mídia no Brasil. Nós estávamos numa atividade e alguém infiltrado, bom, não tinha cerquinha lá impedindo ninguém, né? Mas tirou uma foto e anexou aí na imprensa local, regional, sei lá, e com algumas inverdades. Esse tal de G1, que é ligado à Rede Globo. Aí hoje alguém que viu que a malandragem que foi feita e que conhece a gente, e graças a Deus eu recebi várias manifestações de apoio, porque fui vítima de uma coisa com muito mal intenção, uma coisa de muita maldade, porque o que eu estava fazendo era a minha atividade, o que eu estava fazendo é o que eu sempre fiz, defender a minha categoria, defender o meu povo, e vou continuar fazendo, defendendo o meu povo com toda certeza, sendo vereador, não sendo vereador, porque faz 34 anos que eu trabalho com as comunidades. E sempre, uma época eu trabalhei, eu tirava dinheiro do meu bolso para trabalhar. Eu sempre trabalhei de graça. Ninguém foi perguntar para mim se eu tinha pão para colocar na mesa das minhas crianças. Ninguém foi perguntar. Eu também, graças a Deus, não precisei pedir, porque sempre trabalhei pelo povo, e Deus me concedeu sempre o necessário para mim viver e estar hoje aqui forte e bonito. Mas só para explicar qual é a minha fala hoje, esse G1, que é ligado à Globo, também fez uma postagem e alguém inteligentemente fez a comparação. Então vou ler aqui, antes do golpe lá que tiraram a Dilma, né? O G1 fala sobre a economia. Com o dólar nas alturas, o brasileiro perde poder de compra e evita o exterior. Que notícia mais? Mas logo depois do golpe que tiraram a Dilma, quando entrou o presidente interino, dólar alto deixa o Brasil barato para estrangeiros e atrai turistas. Essa é a credibilidade que nós devemos dar para uma imprensa que tem esse tipo de posicionamento, que uma hora é ruim, a outra hora a mesma situação é boa. E aí, o que eu lamento é que teve setores da imprensa aqui da nossa região que acabaram retransmitindo uma coisa dessa. Mas para minha felicidade, teve também setores da imprensa aqui de Canoinhas que colocaram a verdade que eu estava fazendo. Então é por isso que vale a pena a gente continuar lutando, enquanto tem alguns que querem derrubar a gente e que não tem trabalho para mostrar, que quer inclusive ser candidato a vereador, que nem percebeu que o seu partido está no ranking da corrupção, vencendo todos os outros no ranking da corrupção, né? Quer derrubar a gente, não está preocupado com o povo.
e que não tem trabalho para mostrar, fica tirando pé na frente. E baseando num veículo de comunicação que tem esse tipo de posicionamento. Então eu quero agradecer aqui publicamente as pessoas e a imprensa que, comprometida com a verdade, me ajudaram, e eu não tenho nada a esconder o que eu estava fazendo, estava defendendo meu povo e vou continuar defendendo meu povo até que Deus me dê saúde e disposição. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente, só quero... Desculpa. Não, senhor, desculpa. À vontade, senhor. Obrigado, vereador. Só destacar a presença do Salles, do Delson, do Lago Preto, do doutor Alessandra, Dona Rosa, o João, e agradecer a presença do doutor Alessandra, principalmente que a competente advogada, muito atuante também na área pública, e que nos honra com a presença na noite de hoje. Também quero agradecer a presença do Delson, do Salles, do Paulo, da Rose, da doutora Alessandra, do João. Obrigado pela presença, João. Tá? E também agradecer aos colaboradores. Não temos vereadores inscritos, senhor presidente. Eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores que já houve as 8 sessões desse mês, no dia 2, 3 era feriado, 9, 10, 16, 17, 23, 24. E que a pauta está praticamente vencida, não há nenhum projeto que haja necessidade de votação, então fica marcada a próxima sessão para o dia 5 e 6 de junho, salvo se houver algum projeto que venha em caráter de emergência e que aí a gente possa, nesse período, convocar uma sessão extraordinária. Lembrando também que no próximo dia 31, nesse plenário, na terça-feira que vem, haverá uma audiência pública para a apresentação do quadrimestre das metas fiscais, execução das metas fiscais. Então, convido todos os senhores vereadores e a comunidade a se fazer presente nesse plenário, dia 31, às 19 horas. Teve no dia 12, a sessão do dia 10, a sessão do dia 9 foi às 8 horas da manhã e a sessão do dia 10 foi no dia 12. Mas se houver alguma necessidade por conta executiva, essa casa com certeza não vai deixar de atender o interesse da comunidade. Sempre lembrando que se houver sessão extraordinária, e todas as que houveram esse ano, são sem remuneração. Quero agradecer mais uma vez a presença do seu Salles, do seu Delson. Quero agradecer a presença da esposa do vereador Lumar, Dona Rose, da doutora Alessandra, do João. Convidar para que mais vezes façam presentes essa casa. Nada mais havendo a tratar, eu quero encerrar a presente sessão, marcando outra então por dia 5 de junho, às 9 horas, horário regional.